E aí pessoal, tudo bem? Eu estou aqui nos dias de férias, aqui na casa dos meus pais, que é também a casa do meu irmão, meu cunhado, minhas sobrinhas, e aproveitei para terminar de ler este livro, um livro assim considerável, 800 páginas, e este livro, ele foi me entregue por um grupo de casais, eu recebi de presente, aqui estão as assinaturas, com carinho, a Lúcia Meirelles e o Egmar, o Adriano e a Isa, a Darli e o Joaquim, a Márcia e o Agnaldo e a Rosineide e o Márcio. São aqui de Silvânia, onde eu estou neste momento. Então, quando eu saí aqui de Silvânia como pároco, esse grupo de casais, eles atuavam comigo com a pastoral familiar. Então, eu recebi de presente este livro, que num primeiro momento eu assustei assim, né? Afinal de contas, são muitas páginas. Mas eu sempre que tive assim alguma ocasião de feriado, de férias, eu me dediquei a ler este livro. E aqui neste cantinho, aqui na casa do meu pai, foi onde mais eu me entreguei à leitura dele. Este livro conta a história de Lucas. Lucas, o escritor do Evangelho de São Lucas, como também os Atos dos Apóstolos. Ele foi escrito pela Taylor Cadio, nome inglês, né? Ela é britânica, morou nos Estados Unidos, e médico de homens e de almas. Eu já tinha uma afinidade muito grande por Lucas, pelo Evangelho, e sempre que alguém me pede um auxílio para ler a Bíblia, eu oriento a começar pelo Evangelho de São Lucas. Depois que terminar o Evangelho de São Lucas, passa para os Atos dos Apóstolos. O Evangelho de São Lucas pega a história de Jesus desde o seu nascimento até o momento da cruz. Já os Atos dos Apóstolos trabalha a história do Cristo contada ali pelo testemunho dos apóstolos. Com isto, então, eu acredito que quem quiser fazer uma leitura da Bíblia, quem está iniciando na leitura da Bíblia, começando pelo Evangelho de Lucas, pelos Atos dos Apóstolos, conseguirá ter um entendimento melhor. Depois ele pode ir lá para o livro do Gênesis, para ter assim uma noção da presença grandiosa de Deus através da criação, ali os 7 dias, a criação do mundo, a criação do ser humano, o homem e a mulher. A partir daí ele pode depois entrar em outros livros, como por exemplo o Êxodo, mostrando a caminhada do povo de Deus, e a partir daí ele já está bem introduzido em qualquer outro livro da Bíblia. Pois bem, falando especificamente deste livro, Médico de Homens e de Almas, a história de São Lucas, contada por essa autora Taylor Caudle. Como eu disse, ela é britânica, morou nos Estados Unidos. Ela ficou uma temporada muito grande para escrever esse livro, foram mais de 30 anos. Ela já morreu, já tem aí quase também 30 anos. E ela deixa assim essa obra-prima. E eu, com muita alegria, terminei este livro hoje e deixo aqui esta mensagem para você que está me assistindo também, querendo ler, começando aí a conhecer a história de São Lucas na Bíblia. E aqui este livro, ele conta, ela conta a vida de Lucas, e ele não deixa de contar a vida de Jesus de um contexto fora da Bíblia. Ela entra muito ali no contexto das cidades de Roma, da Grécia, de Cesareia, ali já dentro do contexto de Israel, Jope. Depois ela entra mais pelo sertão de Israel, já contando a história de Jerusalém, e assim colocando na boca de Lucas uma descrição de uma forma que a gente se sente participante ali naqueles locais. É como se a gente estivesse folheando um álbum fotográfico ao ler aqui
o que ela escreve, né? Ela se dedica muito aos detalhes e isso me chamou muita atenção, muito próprio aí para quem está na escola, querendo aprender a fazer uma boa redação, a descrever um bom texto. Então aqui a gente tem condições de pegar muitos exemplos, muitas situações que nos oferecem aí subsídio para também se tornar um escritor, seja de carta, de redações, ou mesmo, quem sabe, um livro, né? Então esta é a primeira chamada de atenção que eu faço ao tomar consciência deste livro. É o gênero que ela usa, né? O jeito de descrever que ela trabalha e fica muitas páginas. Ao chegar numa cidade, fica ali uma página, duas páginas descrevendo o jeito daquela cidade, a população que ali mora. Lucas, ele ficou um bom tempo dentro aqui das narrativas em navios. Então é interessante ver como que ela descreve os navios da época. Nós estamos falando aqui de 2000 anos atrás, porque é no contexto em que Jesus nasceu e Jesus veio até a cruz a falecer. Daí em diante, Lucas já escreve o próprio Evangelho, contando a história de Jesus e depois os Atos dos Apóstolos. E eu chamo também a atenção sobre esse aspecto, que posso assim dizer, uma segunda chamada de atenção para a história de Jesus, que Lucas coloca esse Jesus de uma forma assim muito misericordiosa, que a gente vê ali na Bíblia, e depois ele coloca essa presença desse Jesus que está dentro de cada um de nós. Então, nesse sentido, fica esse incentivo. Eu não vou aqui me adentrar a páginas, né, embora a tentação é grande, para que vocês possam também querer ler, né? Mas são muitas páginas e fica aqui então a indicativa Médico de Homens e de Almas, que é a história de São Lucas, para que você então possa se interessar e como eu estou muito maravilhado e fica aí a dica. Tranquilo?